Almendres é, para começar, é o maior recinto megalítico, o maior monumento megalítico da Península Ibérica e é um dos monumentos mais antigos da história da humanidade. Foi construído sensivelmente em meados do 6º milénio a.C., ou seja, 5.500 a.C., há 7.500 anos atrás. E estes são monumentos que são construídos principalmente tendo em conta fenómenos astronómicos elementares como os equinócios e os solstícios, que permitem o controlo e a celebração da transição das estações, ou seja, são monumentos que foram construídos originalmente para serem usados como calendários. A nível arqueológico, no contexto da Península Ibérica, o Concelho de Évora é o concelho com o maior número de sítios arqueológicos, cerca de 3.000 identificados até este momento, e quase metade desses sítios são sítios pré-históricos, ou povoados ou monumentos megalíticos. Se existe período cronológico no qual nós nos destacamos aqui no Alentejo, é claramente a pré-história. Nós temos não só a maior concentração de monumentos megalíticos da Europa, como alguns dos monumentos mais antigos do mundo. Então estes monumentos estão orientados, o centro do monumento, o eixo de orientação dos monumentos é em direção aos equinócios, que permitem o controlo da primavera e do outono, mas normalmente também são usadas pedras fora do monumento principal para controlar o solstício de verão e de inverno. E ao controlar estes 4 fenómenos elementares, eles conseguem perceber apenas vendo a posição do Sol no horizonte, mais ou menos em que altura do ano é que estão. No início do verão, no início da primavera, no início do outono. Uma vez que estamos a falar no Neolítico das primeiras sociedades sedentárias de pastores e agricultores, este controle da transição das estações era altamente fundamental para quem tem um estilo de vida baseado na pastorícia e na agricultura. Saber exatamente quando é que é a melhor altura para plantar, para colher, etc., era absolutamente fundamental para o estilo de vida deles. Além de a percepção dos próprios fenómenos do equinócio e do solstício só serem possíveis para comunidades sedentárias. É preciso viver durante várias gerações no mesmo sítio para que possamos entender completamente o que é um equinócio e o que é um solstício. Os almendres, atendendo às datações de radiocarbono, bem como os menires do Alentejo, são neste momento os monumentos mais antigos da história da humanidade na Europa. Não existem monumentos megalíticos datados anteriores a 5.500 a.C. Nós estamos agora aqui no Cromlech dos Almendres. Estes são os 2 menires isolados que eu vos falei, o menir dos Almendres e o menir de Valdecardos. E um dos sítios que eu acho que também poderia fazer sentido referir no filme era a Anta Grande do Zambujeiro, uma vez que é a anta mais alta do mundo e é outro dos monumentos excepcionais que nós temos aqui na zona de Évora. Esta é a Anta Capela de São Briços e é cristianização, é um dos exemplos de cristianização dos dólmenes que aconteceu com muita frequência aqui no Alentejo ao longo do século XII, XIII e XIV. E eu acho que é engraçado só porque originalmente os dólmenes eram dedicados a uma espécie de deusa-mãe que ligava a fertilidade e a morte. E quando eles foram cristianizados ao longo do século XII, XIII e XIV, foram dedicados principalmente à Virgem Maria, que é uma espécie de deusa-mãe do cristianismo. Portanto, é como é que se diz, uma sobreposição interessante de significados a quando da cristianização destes monumentos megalíticos. Eu convido todos os turistas e visitantes a virem aos Almendres e a conhecerem aquele que é provavelmente um dos patrimónios mais excepcionais que nós temos em território nacional e de caminho aproveitem para conhecer o centro histórico da cidade, os vinhos e a paisagem.